Você sabe o que Stephen Hawking disse? A melhor evidência que temos de que a viagem no tempo não é possível, e nunca será, é que não fomos invadidos por hordas de turistas do futuro. Mas e se esses turistas vierem ao nosso tempo, mas o fizerem secretamente? Você pode até ter conhecido um deles. Vamos ver os viajantes do tempo mais famosos. Conheça Orin. Ele é um ciborgue que veio do ano de 2050 para impedir o fim do mundo. Em 2020, ele apareceu em um programa de TV, no qual disse que o mundo inteiro estava na Matrix. Em seguida, chegou às manchetes e deu uma entrevista para um popular canal do YouTube. Como prova de que é um ciborgue, ele demonstrou sua voz robótica, que pode ser feita em um simples programa de computador. E ele também se chamava Nós, porque se declarou uma consciência coletiva que veio para salvar a humanidade. Orin ficou famoso por suas previsões sobre o futuro próximo, mas muitos especialistas já haviam anunciado essas previsões. Ele também disse que uma grande corporação estava reprimindo a humanidade e estávamos dentro de uma complexa simulação de computador. Se não melhorarmos ou cuidarmos uns dos outros e da natureza, o fim começará em 2050. Orin não aparece mais em programas importantes, mas tem uma pequena base de fãs que adora todo tipo de teorias fantásticas. Outro viajante do tempo é Adam Archon, que veio de 2045 até nós. Houve uma entrevista com ele no YouTube em que ele compartilhou alguns detalhes sobre o futuro dos Estados Unidos. Depois disso, o vídeo se tornou viral e atingiu as manchetes de muitos jornais. Archon informou que a última presidente oficial do país seria a filha de Martin Luther King III, Yolanda Renee King. E ela se tornaria a maior presidente dos Estados Unidos da história. Outro evento emocionante que Archon anunciou deveria acontecer em 2028. Ele disse que as pessoas aprenderiam sobre a existência de civilizações extraterrestres. Ele acrescentou que essas criaturas não viriam do espaço sideral. O viajante também observou que o mundo mudaria para uma única moeda digital e todo o dinheiro desapareceria. Claro, ninguém acreditou nele, então os especialistas realizaram um teste de detector de mentiras e Adam Archon passou com sucesso. Ele disse que tinha um chip na mão para facilitar a viagem no tempo. Uma civilização extraterrestre chegaria à Terra em 2028 e em 2045 as pessoas estariam mais próximas dos robôs. O detector de mentiras não afirmou que Archon estava mentindo, mas isso não significa que ele disse a verdade, pois o dispositivo pode ser enganado com a ajuda de um treinamento especial. Em todo caso, em 2028, saberemos se Archon estava certo ou não. Todos esses viajantes do tempo chegam ao passado e, por algum motivo, não usam o conhecimento do futuro. O que você faria se pudesse voltar 50 anos no tempo? Talvez você investisse dinheiro em ações de alguma empresa jovem que se tornará uma grande corporação cara. Nesse caso, todos acreditariam que você realmente veio do futuro. E a propósito, um cara fez isso. Ele investiu $800 na bolsa de valores e ganhou $350 milhões com isso. O nome desse cara era Andrew Carlson e ele ganhou um grande prêmio em 2003. No entanto, não conseguiu desfrutar de uma vida rica porque o FBI foi atrás dele. Andrew vendeu algumas ações e comprou outras, e fez isso com muito sucesso. Assim, em poucos meses, ficou milionário. A Comissão de Valores Mobiliários não podia acreditar nessas coincidências, então chamou o FBI. Durante o interrogatório, todos tinham certeza de que Andrew começaria a se justificar e dizer que teve sorte, mas em vez disso, ele respondeu calmamente que veio do ano de 2256 com a ajuda de uma máquina do tempo. Claro, ninguém levou isso a sério, mas quando o FBI começou a procurar informações sobre esse homem, não encontrou nada. Andrew Carlson não tinha documentos, ele não estava em nenhum banco de dados. Ele simplesmente apareceu do nada e começou a ganhar muito dinheiro. O homem foi interrogado por cerca de 4 horas e se comportou com muita calma. Parecia que ele estava dizendo a verdade. No entanto, não disse a eles a localização da máquina do tempo. Quando a imprensa descobriu esse homem, ele imediatamente se tornou uma celebridade. Sites de notícias começaram a escrever sobre Andrew Carlson. Artigos apareceram no Japão, na Austrália
na Alemanha, no Reino Unido e em outros países. E, claro, os jornalistas começaram a ligar para o FBI para saber mais detalhes sobre esse cara. E o FBI disse a eles que toda a história era ficção e que não havia Andrew Coulson. Informações sobre ele apareceram no buscador da internet, conhecido por suas notícias falsas. Em algum momento, o artigo sobre o viajante do tempo de alguma forma chegou ao Yahoo e se tornou viral. Então, como vemos, todas as informações sobre viajantes no tempo são ficção ou mentira. As conversas sobre essas viagens surgiram graças a filmes e livros fantásticos. A cultura pop influenciou muito esse conceito fantástico e criou várias teorias afirmando que a viagem no tempo é real. E algumas pessoas acreditam nisso, especialmente quem não tem muito contato com a ciência. Mas o que os verdadeiros cientistas pensam sobre isso? Essas viagens são realmente impossíveis? Vamos tentar descobrir. Os cientistas dizem que sim, a viagem no tempo é real, porque exatamente agora estamos viajando no tempo. O tempo está avançando e nós estamos nos movendo com ele. Podemos chamar isso de jornada. Mas se precisamos entrar no futuro ou voltar no passado, aqui tudo é muito mais complicado. Lembra-se da teoria da relatividade de Einstein? Ela diz que o tempo se move em relação ao observador e não tem valor constante. Para entender melhor, veja um exemplo simples. Há 10 fios de cabelo na sua cabeça. É muito ou pouco? 10 cabelos em uma tigela de sopa. É muito ou pouco? Tudo é relativo e depende das condições. A mesma coisa acontece com o tempo e o espaço. Se nos movermos a uma velocidade tremenda, próxima à velocidade da luz, o tempo desacelera para nós. A percepção do tempo torna-se diferente para quem está correndo e para quem está parado. Se estivermos perto de algum objeto pesado, digamos 1000 vezes mais pesado que o Sol, o tempo próximo a esse objeto também diminui, graças à sua forte gravidade. Nesse sentido, a viagem no tempo é possível se você for uma pessoa idosa e encontrar seu amigo tão jovem quanto ele era há 50 anos. Por que você está tão jovem? Oh, eu voei pelo espaço a uma velocidade tremenda todo esse tempo, só isso. Mas não significa que esse amigo ficou sentado na nave espacial por 50 anos e não envelheceu. Não, o tempo era diferente para ele. 10 anos para você na Terra são um longo período de tempo, mas para ele, esses 10 anos passaram como meia hora. Tem a ver com o tempo de curvatura de gravidade e velocidade. Por isso, o astronauta Scott Kelly, que passou 1 ano e meio em órbita, ficou 5 milissegundos mais novo que seu irmão gêmeo depois de chegar à Terra. Todo esse tempo, Scott ficou dentro da nave voando em órbita em alta velocidade e também estava mais longe do centro gravitacional do planeta. Então, o tempo foi mais lento para ele em 5 milissegundos do que para seu irmão. Objetivamente, o tempo sempre corre na mesma velocidade, mas sua velocidade muda dentro das percepções de diferentes observadores em diferentes condições. É disso que trata a teoria da relatividade. Mas que tal dar um pulo no futuro ou no passado, como nos filmes? Os buracos de minhoca vão ajudá-lo com isso. Eles são como túneis que atravessam o espaço e o tempo e podem conectar diferentes segmentos de tempo em diferentes lugares do universo. São como códigos traiçoeiros que podem quebrar as leis do universo. Os buracos de minhoca são indescritíveis, têm tamanhos diferentes, são imprevisíveis, aparecem no espaço e desaparecem. Mas o principal problema é que eles existem apenas na teoria e na ficção científica. Nunca foram notados no nosso universo pelos cientistas. Durante décadas, a viagem no tempo foi considerada impossível. Mas esse físico acabou de decifrar o código usando a mecânica quântica. Ele está tentando provar que os loops de tempo podem realmente existir sem quebrar a realidade. Então, esse poderia ser o primeiro passo real para a construção de uma máquina do tempo? Na vida cotidiana, estamos acostumados com o tempo avançando em linha reta. Ele vai do passado para o presente e para o futuro. Era assim que as pessoas o viam antes de Einstein, porque é assim que ele nos parece. Mas quando Einstein apareceu, ele contou uma história muito diferente. Ele mostrou que tanto o espaço quanto o tempo são tecidos juntos, como um tecido flexível, em uma coisa chamada espaço-tempo. O próprio espaço pode se dobrar e se torcer, e o tempo faz o mesmo com ele. O tecido do espaço-tempo se dobra e se curva quando colocamos objetos pesados nele, como planetas, estrelas ou buracos negros. Quanto mais pesado o objeto, mais ele será esticado e curvado, desacelerando o tempo ao seu redor.
Filmes como o Interestelar mostram isso muito bem. Embora os personagens passem apenas algumas horas no planeta, quando retornam à espaçonave, 23 anos se passaram para o astronauta que estava esperando lá. Porque a gravidade extrema do buraco negro distorce o próprio tecido do espaço-tempo, e quanto mais perto você estiver dele, mais devagar as coisas acontecem para você. Parece loucura, mas é assim que nosso universo funciona. E não se trata apenas de buracos negros. Todos os objetos maciços, como o Sol, por exemplo, dobram o tecido do espaço-tempo ao seu redor. É também por isso que os planetas orbitam em curvas. Tudo isso deu aos físicos uma pausa. Se podemos dobrar o espaço-tempo, será que podemos dobrá-lo de tal forma que façamos um loop com ele? Seria como fazer uma viagem que se dobra sobre si mesma, o que significa que, se você a seguisse, poderia voltar ao passado e vivenciar os mesmos momentos novamente. Isso seria muito insano. Imagine que você caminha por um corredor e espera sair por uma porta no final. Mas, em vez de uma porta, você se encontra exatamente onde começou, caminhando para o seu passado. Eles criaram esses loops imaginários e os chamaram de curvas temporais fechadas, Closed Time-like Curves, ou CTCs. Mas imagine como seria difícil fazer algo assim. Sim, objetos pesados podem esticar e torcer o espaço-tempo, mas mesmo essas coisas maciças ainda não fazem um loop no tempo. Elas apenas o desaceleram muito fortemente. É hipoteticamente possível, mas isso exigiria condições verdadeiramente extremas. Por exemplo, se o buraco negro receber um pequeno impulso extra girando, ele poderia teoricamente dobrar o espaço-tempo ao seu redor em um loop. Há também algumas ideias malucas, como matéria exótica e buracos de minhoca, mas todas elas são especulativas. Mas vamos supor que exista uma maneira de criar um CTC. Criá-lo não é o nosso único problema. É aqui que começam os paradoxos. Se um loop temporal pudesse existir, ele não criaria contradições? O paradoxo do avô é apenas um exemplo. Se você seguir um grande loop como esse e acidentalmente impedir que seu avô conheça sua avó, isso significaria que um de seus pais nunca nasceu e que você também não nasceu. Então, em primeiro lugar, como você pôde viajar de volta no tempo? Ou o que acontece com você depois disso? Há outras ideias como essa, como destruir sua máquina do tempo antes de usá-la ou dar a William Shakespeare suas próprias peças. Há infinitos paradoxos possíveis. Tudo isso está acontecendo por causa da entropia. É uma das principais leis da física. Essa ideia de que o caos no universo sempre aumenta. As coisas começam como algo normal e estruturado, mas acabam se desintegrando, tornando-se estranhas e caóticas, e nunca mais podem voltar atrás. O gelo derrete, mas nunca volta à sua forma original por conta própria. Nossos corpos envelhecem em vez de ficarem mais jovens. Nós nos lembramos do passado, mas não do futuro. Todos esses são exemplos de entropia. Então, por exemplo, se a viagem no tempo fosse possível, como a entropia se comportaria? Um vidro quebrado se consertaria sozinho? As pessoas ficariam mais jovens e perderiam suas memórias? É exatamente assim que nascem paradoxos como o paradoxo do avô. Bem, é aqui que a teoria recente muda tudo. O físico Lorenzo Gavassino teve uma ideia interessante para explicar essa questão. Ele abordou o mambo-jambo quântico, trabalhando com algo chamado flutuações quânticas. Veja, o universo nunca está completamente parado. Mesmo no espaço vazio, no menor nível possível, há constantes mudanças aleatórias na energia. Essas são as flutuações quânticas. São como pequenos e imprevisíveis solavancos que entram e saem da existência. Sim, nosso universo é estranho assim. É como um lago. Em uma escala normal, ele parece liso, mas se você der um zoom muito próximo, verá pequenas ondulações imprevisíveis que se formam e desaparecem o tempo todo. Nosso universo é o mesmo com as flutuações quânticas. Essas flutuações ocorrem em toda parte e se tornam realmente importantes quando lidamos com coisas como buracos negros e loops de tempo. Agora, voltemos aos loops de tempo. Gavassino diz que em um loop temporal, as flutuações quânticas mexem com a entropia de uma forma estranha. Idealmente, o caos deveria aumentar como de costume. Estamos envelhecendo, nosso traje espacial está ficando cansado, as coisas quebradas não se consertam sozinhas e assim por diante. Mas parece que em vez de sempre aumentar, o caos em um loop temporal pode diminuir aleatoriamente. Isso significa que coisas que deveriam ser irreversíveis, como envelhecer ou quebrar algo, podem de fato se reverter. Portanto, sim, se você tentar fazer algo radical durante uma viagem no tempo, não funcionará. Se você tentar impedir que seu avô se torne seu avô, o universo poderá reverter essa mudança, fazendo com que pareça que ela nunca aconteceu.
Se você viajar para o passado, suas memórias podem desaparecer, o que significa que você não se lembraria do futuro de onde veio. E se você tentar quebrar a causalidade, o universo pode simplesmente remover a contradição. O tempo sempre encontraria uma maneira de se corrigir, evitando paradoxos. Na verdade, os cientistas já suspeitavam disso há algum tempo. Muitos deles acreditavam que se a viagem no tempo fosse possível, o universo evitaria de alguma forma paradoxos estranhos. Basicamente, ele se certificaria de que tudo o que acontece deve ser logicamente consistente com ele mesmo. Bem, o trabalho de Gavassino basicamente deu uma prova matemática disso usando a mecânica quântica. É claro que havia outra teoria maluca, a de múltiplos universos. Você definitivamente viu isso nos filmes. Ela diz que quando viajamos no tempo e mudamos algo, simplesmente criamos uma nova linha do tempo. A antiga permanece, mas essa teria um rumo completamente diferente. Mas essa ideia tem mais a ver com ficção científica bacana do que com matemática e física reais. Mas isso significa que a viagem no tempo realmente existe? Bem, não neste momento. Mesmo que os loops de tempo possam existir na teoria, isso não significa que eles existam de fato na vida real. Stephen Hawking, por exemplo, achava que esses loops temporais eram impossíveis. Ele disse que o universo funciona de tal forma que simplesmente impediria a formação de loops de tempo. Ele até organizou sua famosa Festa do Viajante do Tempo, e infelizmente ninguém apareceu. Mas muitos físicos ainda acreditam que a viagem no tempo é impossível, pelo menos em uma escala macroscópica. Eles até meio que conseguiram fazer isso. Por exemplo, equipes de Oxford e Viena queriam ver se conseguiam reverter um único elétron no tempo, e eles conseguiram fazer isso dentro de um computador quântico. No entanto, o efeito foi minúsculo, apenas uma fração de segundo. Recriar isso normalmente seria absolutamente insano. Se quiséssemos ver algo assim naturalmente, teríamos que observar 10 bilhões de elétrons por segundo durante toda a idade do universo, e mesmo assim só veríamos uma vez. Quanto mais partículas eles tentavam rebobinar, mais erros apareciam. Com um elétron minúsculo funcionava bem, mas quando eles chegaram a 3, a precisão caiu pela metade. Mas mesmo que nunca encontremos uma maneira de viajar no tempo, entender todas essas coisas ainda pode nos ajudar muito. Isso nos ajudaria a estudar os buracos negros, o universo primitivo e até mesmo a tecnologia quântica. Portanto, embora as máquinas do tempo ainda sejam ficção científica, essa pesquisa está nos aproximando da compreensão do nosso universo. Você pode já ter viajado no tempo várias vezes, mas não se lembra. Um estudo recente afirma que todas as suas lembranças da viagem seriam completamente apagadas assim que voltasse ao presente, e pode culpar uma coisa chamada entropia. Para explicar isso, primeiro precisamos falar sobre curvas temporais fechadas. Trata-se de um caminho fechado em que uma partícula pode viajar e acabar voltando ao seu ponto de partida, exatamente no mesmo momento em que saiu. Em outras palavras, é como um loop temporal cósmico. Pegue este papel de caderno. Imagine cada linha como uma linha do tempo diferente, com início, meio e fim. Agora, se você enrolar essa folha de papel, as linhas se conectarão. De repente, elas formam uma só contínua, sem começo nem fim. É isso que são as curvas temporais fechadas. Linhas do tempo que não têm um ponto de partida. O passado e o presente se misturam em um loop temporal eterno. Agora, um exemplo mais prático. Você está fazendo uma caminhada em um parque. Uma mulher passa correndo e um cachorro começa a latir. Você continua andando, mas então, espera um minuto. Percebe que está de volta ao exato local onde começou. A mesma mulher passa correndo e o cachorro late novamente. Mas o problema é o seguinte, não é apenas o fato de você ter retornado ao ponto de partida físico de sua caminhada. Em uma curva fechada semelhante ao tempo, você está refazendo não apenas seus passos, mas cada segundo da própria realidade. Muito bem, agora pense nos grandes momentos da sua vida. Nascer, formar-se na faculdade, casar-se. Se todos esses eventos fizerem parte de um grande loop temporal, isso significa que é possível viajar no tempo. Parece loucura, mas há um conceito por trás disso chamado princípio da autoconsciência. Ele diz que os viajantes do tempo não podem criar paradoxos temporais. Quero dizer, a viagem no tempo não pode ser apenas uma bagunça selvagem e caótica como aqueles cenários malucos do efeito borboleta. Mesmo que você volte no tempo, tudo em sua vida ainda precisa encaixar de uma forma que faça sentido e se alinhe com o que já sabemos hoje. Vou explicar. Digamos que você volte no tempo para impedir que sua mãe conheça seu pai. Mas o problema é o seguinte, se eles nunca se encontrarem,
você não existirá. E se você não existe, como poderia ter entrado na máquina do tempo em primeiro lugar? E isso é um paradoxo temporal. É por isso que a viagem no tempo só poderia funcionar dentro dessas curvas temporais fechadas. Não importa o que você faça, o passado, o presente e o futuro estão bloqueados. Eles sempre vão se desenrolar da mesma maneira, como um loop. Ok, agora você entende o que são curvas temporais fechadas e por que elas são importantes para que a viagem no tempo faça sentido. Assim, podemos finalmente falar sobre a entropia e por que ela provavelmente é o motivo pelo qual perderíamos a memória depois de uma viagem ao passado. Entropia é uma maneira de falar sobre desordem, caos ou aleatoriedade em um sistema. Imagine um quarto super limpo e minimalista em que tudo está bem organizado e em ordem. Isso é baixa entropia. Mas então, imagine um adolescente bagunceiro se mudando para lá. Todos os dias, roupas, livros e coisas aleatórias são espalhadas. É uma bagunça, e isso é alta entropia. Na natureza, as coisas geralmente tendem a ficar mais desordenadas, a menos que você trabalhe ativamente para mantê-las organizadas, como este cubo de gelo. Ele é composto de moléculas de água, todas perfeitamente alinhadas em perfeita ordem, baixa entropia. Mas se você tirar esse cubo do freezer, ele derreterá e se transformará em água. Viu como a poça parece mais bagunçada agora? Nessa forma, as moléculas de água podem ser organizadas de muitas maneiras diferentes. Elas estão todas desordenadas e aleatórias, e isso aumenta a entropia. Se aplicarmos essa ideia à viagem no tempo dentro de uma curva temporal fechada, as coisas ficam ainda mais interessantes. De acordo com os especialistas, uma característica fundamental dessa viagem circular é que o nível de entropia deve ser o mesmo tanto no início quanto no final da viagem. Aqui está um exemplo. Você está apenas vivendo sua vida cotidiana. Não há nada muito empolgante acontecendo. Portanto, o nível de entropia é baixo. Mas então entra em uma máquina do tempo e volta ao passado, logo antes de terminar com sua namorada do ensino médio. Ao viajar no tempo, a chance de mudar o passado e transformar sua história em um caos total é bem alta. Digamos que você não termine com ela e, nessa segunda chance, decida pedi-la em casamento. Está vendo como tudo pode sair totalmente errado, certo? Então, quando volta ao passado, a entropia está em um nível muito alto. Agora, chega o momento exato em que está prestes a falar com seu antigo amor. Neste ponto, a entropia está em seu auge. Você está prestes a se ajoelhar, mostrar a ela o anel de noivado quando, bem, aí vem o princípio da autoconsciência e joga um balde de água fria em toda essa ideia romântica. Lembre-se, em uma curva temporal fechada, nada pode alterar significativamente a realidade presente. Todas as mudanças que um viajante do tempo faz no passado não podem causar paradoxos históricos. Assim, lamento dizer, mas você não vai ficar com ela de qualquer forma. Você decide entrar na máquina do tempo e voltar ao presente, à sua rotina, ao seu trabalho e, bem, à sua vida de solteiro. Depois de completar o loop temporal, sua linha do tempo está novamente em ordem. Agora, o nível de entropia está baixo novamente, exatamente como estava no início de sua jornada. É como se você tivesse feito um reset no sistema. E esse é o efeito colateral ruim de tudo isso. Pressionar esse botão reset provavelmente apagaria todas as suas memórias da viagem quando você voltasse ao tempo presente. Ao contrário do que acontece nos filmes, um viajante do tempo provavelmente não se lembrará de nada. Agora, responda nos comentários, mesmo que não consiga se lembrar do que fez depois de voltar ao passado. Ainda correria o risco? Acho que sua resposta seria sim, claro. Essa também seria a minha. Afinal de contas, poderíamos levar nossos telefones e ainda assim tirar muitas fotos legais, certo? Bem, não. É aqui que as leis da física esmagam nossas esperanças novamente. A segunda lei da termodinâmica diz que, em um sistema isolado, a entropia, ou desordem, tende a aumentar com o tempo. Só que isso não se aplica apenas aos seres humanos, mas também a coisas não vivas. É por isso que não é possível desfazer a mistura de um ovo ou de café com leite ou levar seu telefone para uma máquina do tempo. Se um viajante do tempo armazenar algum dado em seu smartphone durante a viagem, os especialistas acreditam que ele provavelmente será apagado assim que a jornada terminar. Todos os vídeos, fotos, desapareceram. Isso porque as máquinas provavelmente não funcionariam corretamente quando voltássemos no tempo. Por exemplo, digamos que você leve um relógio analógico clássico. Por todos os motivos que já mencionamos, quando retorna ao presente, ele precisa estar exatamente onde parou. Ou seja,
Os ponteiros devem estar exatamente na mesma posição no início e no final de sua viagem. Mas para que isso aconteça, é provável que a frequência e o número de tiques durante a viagem sejam diferentes. Isso poderia causar pequenos problemas em relógios feitos para o horário normal, tornando-os não confiáveis. Algo semelhante poderia acontecer com seu telefone. O sistema provavelmente não funcionaria como deveria. Todas essas consequências da viagem no tempo foram descritas em um estudo realizado por um matemático publicado em 24 de fevereiro de 2004. Embora sua teoria não determine se a viagem no tempo é realmente possível, ela aponta as condições rigorosas que teriam de ser atendidas. E, bem, parece que ter uma máquina do tempo em casa pode não ser tão bom quanto parece. No final, você não se lembraria de nada da sua incrível jornada e provavelmente acabaria exatamente onde está. O tempo não passa de um truque de mágica. Ou não? Estamos acostumados com o tempo correndo como um carro, sempre apontando para o futuro. Ele cria causa e efeito, alinhando eventos um após o outro como um dominó. Às vezes se estende entre os momentos, ficando tão lento que pode até querer parar. E o foco está no agora, porque esse é o único momento que realmente importa. Mas há uma nova teoria, a de que o tempo pode não existir de fato. Geralmente, pensamos no espaço como tendo 3 dimensões, para cima e para baixo, esquerda e direita, para frente e para trás. E todo mundo achava que o tempo era uma coisa separada, apenas um relógio universal fazendo tic-tac em segundo plano, sendo o mesmo para todos. Mas então, Einstein apareceu. Ele decidiu surpreender a todos em 1945, quando apresentou sua teoria especial da relatividade. O cientista disse que o tempo é outra dimensão, assim como as outras, e que todas estão ligadas em um grande espaço-tempo. Com base nisso, descobriu-se que o tempo pode mudar dependendo da velocidade com que você se move. Agora imagine que temos 2 gêmeos. O gêmeo A permanece na Terra. O B viaja para o espaço em uma nave que se move a uma velocidade próxima à da luz. Digamos, 90% dela. O gêmeo B vai para uma estrela distante e depois retorna à Terra. Para ele, parece que a viagem levou apenas alguns anos. Mas quando volta para a Terra, descobre que o gêmeo A envelheceu muito mais. Mas se dá conta de que 20, 30 ou até mais anos se passaram na Terra. Isso tudo se deve ao fenômeno chamado dilatação do tempo, e acontece quando atingimos velocidades próximas à da luz, fazendo com que a percepção da passagem temporal desacelere para o viajante em relação a alguém que permanece no mesmo lugar. 10 anos depois, Einstein propôs sua teoria da relatividade geral. Foi quando aprendemos que o tempo muda não apenas com base em sua velocidade, mas também com base na gravidade. Antes, Newton achava que a gravidade era uma força mágica que fazia com que os objetos se atraíssem. Entretanto, Einstein propôs que não se trata de uma força, mas de um efeito secundário. Imagine o espaço como um enorme tecido. Quando você joga uma bola pesada em um tecido, ela se curva. Agora, se atirarmos algumas bolas pequenas ao redor dela, elas se aproximarão naturalmente da pesada. Da mesma forma, objetos maciços como estrelas e planetas fazem com que o espaço-tempo se curve ao seu redor. Quando há algo muito pesado no espaço-tempo, isso curva a matéria ao seu redor. Essa curvatura diz aos objetos como se mover. É o que chamamos de gravidade. Essa ideia criou todos os tipos de previsões interessantes, que mais tarde se mostraram verdadeiras: curvatura da luz pela gravidade, buracos negros e dilatação do tempo em torno deles, como em Interestelar. Essa teoria revolucionou nossa visão sobre tudo, mas podemos estar à beira de outra revolução. Alguns filósofos têm uma afirmação maluca. Eles dizem que as coisas que acreditamos sobre o fluxo temporal são apenas ideias em nossas cabeças e não fatos do mundo físico. Essa ideia, que rompe a visão tradicional do tempo, é chamada de universo em bloco. Ela é apoiada pela teoria da relatividade de Einstein, mas a amplia e a torna mais complicada. Imagine o universo como um enorme sanduíche. Ele contém todos os momentos do tempo, passado, presente e futuro, de uma só vez. Cada camada ou fatia representa um instante diferente, e todas essas camadas existem simultaneamente, e não uma após a outra.
Nesse modelo do nosso mundo, o passado, o presente e o futuro são todos iguais. Diferentemente de nossa experiência cotidiana, em que o passado já se foi, o futuro ainda não aconteceu e somente o presente é real, o universo em blocos diz que cada ponto no tempo é tão real quanto qualquer outro. Imagine seu nascimento, este momento atual e o que você estará fazendo daqui a 10 anos, todos existem juntos neste bloco. Essa ideia também diz que não há realmente um fluxo temporal. Estamos acostumados com o tempo fluindo de um momento para o outro, mesmo com a teoria de Einstein. Mas no universo dos blocos, a sensação de que ele está se movendo tem mais a ver com a forma como vivenciamos e lembramos os eventos do que com o funcionamento do próprio tempo. É como ler um livro mágico. Todas as páginas existem simultaneamente, mas você só pode vivenciar a história página por página. Isso implica algumas coisas assustadoras, como o destino e se o livre-arbítrio realmente existe. Se tudo já está planejado, o que fazemos importa? Por exemplo, o fato de você clicar neste vídeo já estava pré-determinado no universo em blocos. Cada escolha feita foi uma ilusão. Você é apenas um programa seguindo um código, mas com a capacidade de entender suas consequências. Isso explicaria por que pedimos junk food à meia-noite, sabendo que é uma má ideia da qual vamos nos arrepender. Mas alguns cientistas argumentam que o fluxo e a direção do tempo são tão reais quanto possível, porque a causa e o efeito ainda existem. Se o seu nascimento, o momento atual e você do futuro com cabelos grisalhos existissem simultaneamente, você poderia visitar o seu eu do passado a qualquer momento e já saberia como ele é no futuro. Portanto, todo esse debate pode ser apenas uma questão de como montamos nossas histórias do passado e não uma prova de que o futuro não está esperando para se revelar. Há também uma batalha interminável entre a relatividade geral e a mecânica quântica, o que só acrescenta tempero ao debate. Por um lado, a relatividade geral brinca com o tempo como se ele fosse uma massinha elástica. O fluxo temporal pode se esticar ou se comprimir dependendo da velocidade ou da gravidade. Por outro lado, na mecânica quântica, o tempo não é algo que possa ser manipulado ou alterado. É um estágio constante no qual as partículas e as forças do universo atuam. Esses dois campos vêm lutando há muito tempo e os cientistas estão se esforçando para uni-los em uma teoria coesa de tudo. Embora existam alguns candidatos que tentam juntá-los de forma lógica, como a teoria das cordas. A teoria das cordas parece assustadora, mas ela simplesmente diz que todo o universo, com todas as suas partículas e átomos, é composto de cordas vibratórias ultra finas. Cada uma pode vibrar de maneiras diferentes, como as de um violão, e em muitas dimensões. A maneira como elas vibram determina o tipo de partícula que serão, como um elétron ou um quark. Outra ideia, chamada de gravidade quântica em loop, diz que o espaço e o tempo são feitos de pequenos loops. Sejam cordas ou laços, infelizmente eles seriam tão pequenos que ainda não temos equipamentos suficientemente fortes para verificá-los. Portanto, até testarmos essas teorias, elas não poderão ser comprovadas. O interessante é que ambas as ideias não precisam realmente de tempo para explicar como o universo funciona. Pensamos em coisas como mesas e cadeiras como reais, mesmo que a física não as descreva diretamente. Dizemos que elas emergem das minúsculas partículas que compõem o universo, mas com o tempo não temos certeza de como elas emergiriam de outra coisa. Mas não importa qual seja a resposta, você ficará bem. Se descobrirmos que isso não existe de fato, pode fazer com que tudo pareça sem sentido. Mas pense no seguinte: continuamos levando nossas vidas, experimentando o que parece ser causalidade e damos sentido a tudo. Ainda parece que foi nossa escolha pedir junk food à meia-noite. Então, o fato de sermos pré-determinados realmente importa? De qualquer maneira, já nos enganamos sobre muitas coisas que pensávamos ser inabaláveis. No momento, há uma grande divisão entre o universo em blocos e nossas teorias tradicionais, mas aprenderemos a verdade com o tempo. Acontece que temos algumas maneiras de resolver os paradoxos da viagem no tempo. A viagem no tempo parece atraente, mas traz muitos problemas. Veja, por exemplo, o famoso paradoxo do avô. Imagine que você viaja de volta no tempo e impede que seus avós se encontrem. Isso altera o curso da história. Mas como? Se você apagar o encontro deles, você deixará de existir. Portanto, não poderia nem mesmo viajar de volta no tempo para alterar o passado em primeiro lugar. Há também o paradoxo antológico.
Digamos que voltemos no tempo e demos a Beethoven suas próprias composições antes que ele as escrevesse. Ele fica famoso pela mesma música que você forneceu, mas de onde ela se originou? Foi você que a iniciou ou foi Beethoven que a iniciou? Há muitas teorias sobre viagens no tempo. Uma delas envolve linhas do tempo alternativas e universos paralelos, como em De Volta para o Futuro, por exemplo. Se existirem mundos paralelos, poderíamos hipoteticamente viajar em um onde os eventos se desenrolassem de forma diferente, enquanto nossa linha do tempo original permaneceria a mesma. Essa é uma abordagem bonita e livre de paradoxos. Mas isso é pura ficção científica. Não temos nenhuma evidência concreta de universos paralelos. Portanto, o que os cientistas estão tentando fazer é descobrir se a viagem no tempo é impossível nessa única linha do tempo universal. Estamos explorando essa questão há mais de uma década e criamos um conceito fascinante chamado curva fechada do tipo tempo, ou CTC. Imagine pegar um caminho que forma um loop e levá-lo de volta ao ponto de partida, mas no tempo. Sabemos que o espaço-tempo é como um pedaço de tecido instável que pode se curvar e dobrar quando colocamos objetos pesados sobre ele. Em algumas situações, como perto de objetos maciços, como estrelas ou buracos negros, o espaço-tempo pode ser curvo. Agora, imagine um objeto tão pesado, com a gravidade curvando o espaço-tempo com tanta força que ele literalmente dá volta sobre si mesmo. Se essa ideia se tornar real, ela poderá sugerir a possibilidade de viajar no tempo em nossa linha do mundo. Essa possibilidade é fascinante, mas também cria muitos problemas, e os cientistas podem ter encontrado uma maneira de resolvê-los. Uma das soluções é que fazer coisas paradoxais pode ser simplesmente impossível. Nesse cenário, supomos que o universo tenha alguns mecanismos de autoconsciência. Isso significa que, embora você ainda possa viajar no tempo, as ações que pode realizar são restritas. Por exemplo, talvez não seja possível voltar atrás e alterar a história de sua família. Mas não há nada inerente e lógico em viajar de volta no tempo para simplesmente interagir com seus antepassados. Nesse cenário, o universo apenas proíbe que você faça coisas logicamente impossíveis. Os cientistas decidiram realizar um experimento para verificar se isso funciona, e os resultados foram bastante assustadores. O experimento realizado envolveu a criação de uma máquina do tempo teórica, também chamada de máquina do tempo em princípio. Não se tratava de um dispositivo físico, mas de uma simulação quântica. Na simulação, eles tentaram enviar um fóton de volta no tempo por uma fração de segundo e fazê-lo interagir com seu passado. O objetivo era descobrir o que o fóton faria. Se destruiria seu eu anterior, se evitaria a interação ou qualquer outra coisa. O que aconteceu foi que, à medida que o fóton se aproximava de seu eu passado e se aproximava do ponto de criar um paradoxo, o experimento tendia a falhar com mais frequência. Em outras palavras, parece que as leis da física ou a estrutura do universo podem ter alguns mecanismos internos estranhos que impedem paradoxos de viagem no tempo. Nesse caso, a pergunta é: como o universo entende o que é logicamente impossível e como ele nos impede de fazer coisas assim? O que é bastante assustador de se pensar. A outra teoria, a de que o universo permite que coisas paradoxais aconteçam, mas também as autocorrige. Imagine um viajante do tempo voltando para impedir a propagação de um problema de saúde. De acordo com essa teoria, mesmo que o viajante tenha sucesso, essa condição de saúde encontraria outra maneira de se espalhar, evitando o paradoxo. Ou talvez todos nós existamos em loops de tempo. Esses loops permitem que os objetos interajam com seu passado e, ao mesmo tempo, mantenham uma linha do tempo consistente, pois não há um ponto de partida. Por exemplo, tentar impedir um evento histórico pode resultar na catalisação acidental do evento que estávamos tentando impedir. Essa ideia desafia nossa compreensão da física clássica e do livre-arbítrio. Mas todas essas ideias são puramente teóricas e, para testá-las, primeiro precisamos encontrar o mecanismo para realmente viajar no tempo. Falando sobre viagens no tempo práticas, mencionamos que o espaço-tempo se curva em torno de objetos muito pesados. E isso significa que os buracos negros podem ser portais para o passado e o futuro? Talvez. Os buracos negros são formados quando uma estrela maciça entra em colapso. Sua força gravitacional é tão intensa que nem mesmo a luz consegue escapar. Isso significa que eles são perfeitos para dobrar não apenas o espaço, mas também o próprio tempo.
Talvez você se lembre disso do filme Interestelar. Perto de um buraco negro, o tempo fica mais lento. Esse efeito é tão pronunciado que um ano perto de um buraco negro pode se traduzir em décadas na Terra. Nesse caso, viajar de volta ao passado usando um buraco negro é teoricamente possível. Se a gravidade do buraco negro distorcer o tempo de tal forma que ele se enrole sobre si mesmo, criando uma curva fechada do tipo tempo, e você puder entrar nesse loop, você se verá em uma viagem do futuro para o passado. Mas há alguns problemas com isso. Primeiro, você só pode viajar para o passado do buraco negro. Segundo, para entrar no loop, você provavelmente teria que cruzar o horizonte de eventos, o ponto de não retorno, ao redor de um buraco negro. Para escapar de um buraco negro, você teria que viajar mais rápido que a luz, o que atualmente é impossível. Portanto, embora os buracos negros possam conter as chaves para a viagem no tempo, a viagem dentro de um deles pode ser a última. Mas nem todos concordam com a existência de curvas fechadas do tipo tempo. Uma pesquisa recente lançou uma nova luz sobre esse tópico. Os resultados mostraram que o tempo só pode se mover para frente. A pesquisa ofereceu uma nova perspectiva sobre como a luz se comporta quando encontra diferentes materiais. Quando a luz se move pelo espaço vazio, ela viaja a uma velocidade constante de 300 mil km por segundo. Mas quando encontra substâncias como água ou vidro, sua velocidade pode mudar, fazendo com que ela se curve ou refrate. Embora os cientistas tenham equações para descrever esse comportamento, eles tiveram dificuldades com o problema da alteração da velocidade da luz no limite em diferentes meios. Bem, os pesquisadores propuseram uma solução para esse quebra-cabeça ao reconsiderar como a luz se move através do tempo e do espaço. Eles descobriram que ela sempre permanece constante à medida que viaja por diferentes meios. Não importa o que a luz encontre, ela sempre avança no tempo. Isso significa que a luz e outras ondas semelhantes seguem o mesmo caminho unidirecional no tempo que nós. Outra coisa é que a luz também sempre economiza seu momento, e ele sempre permanece o mesmo, apontando para frente no tempo. E, finalmente, mesmo com a relatividade geral e com a gravidade curvando a luz com muita força, ela ainda continua apontando para frente. Ela pode ficar mais lenta a ponto de parecer que o tempo parou, mas nunca se mover para trás. Isso desafia nossas noções anteriores sobre a relação entre a luz e o tempo. Isso implica que o tempo tem uma direção definida para todas as ondas, impossibilitando sua reversão. Entretanto, suas equações foram testadas somente em uma dimensão, e são necessários experimentos para confirmar se essa teoria é verdadeira na realidade. Stephen Hawking também discordou da ideia de viajar no tempo. Ele propôs uma teoria chamada a conjectura da proteção cronológica. Essa ideia diz que as leis da física impedem a viagem no tempo em grandes escalas, mesmo quando teorias como a da relatividade geral dizem que isso é possível e que curvas fechadas do tipo tempo simplesmente não podem existir. Hawking disse que viajar de volta no tempo significaria criar nova matéria, o que vai contra as leis da física. Embora estejamos longe de construir máquinas do tempo reais, se continuarmos mergulhando na matemática, talvez um dia encontremos a verdade.